Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E o nosso tema de hoje é Os Verdadeiros Discípulos, narrado pelos evangelhos de Mateus e de Lucas. E faremos aqui uma leitura e aprofundamento das duas narrativas. Faremos em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja conosco, sempre. Bem, vamos fazer a narrativa de Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo de 21 a 27. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e vieram as enxurradas. Sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não a pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre os verdadeiros discípulos. Bem, nós temos ainda a narrativa de Lucas, e aí nós vamos fazer primeiro aqui um aprofundamento, então, com a narrativa de Mateus, né? Então, aqui, Mateus. O Senhor fala que não bastam palavras vazias, né? Ele quer atitudes concretas, né? E aqui ele usa exemplo próximo daquilo que espera do cumprimento. Ele está falando de pessoas que profetizam, expulsam demônios e fazem milagres. E ainda assim, ele fala: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, é, nós estudamos aqui recentemente sobre aquela questão dos falsos profetas, né? Do lobo em pele de cordeiro. Então, nem tudo aquilo que é externado é admirado por Deus, né? O que faz com que o Senhor rejeite pessoas, ainda que elas tenham profetizado e tenham feito sinais, como expulsar demônio, por exemplo, né? Porque o Senhor, ele quer que o nosso testemunho seja colocado em prática em favor do nosso irmão, em favor da nossa irmã. E aí ele nos orienta a construir uma casa sobre a rocha, ou seja, que a nossa morada aqui nesse mundo, ela seja uma morada fortalecida para que ela possa enfrentar os desafios, porque os desafios virão e nós temos que estar prontos para os desafios, né? Então ele fala que aquele que ouve a palavra é aquele que alicerçou a sua casa sobre uma rocha, porque se você estiver
amparado pela palavra do Senhor, der um testemunho digno do Senhor, você vai estar com uma casa fortalecida, que vai conseguir suportar os desafios, né? As fortes chuvas, os fortes ventos que a vida lança o tempo todo contra nós. Agora ele chama de insensato, né? Aquele que constrói sobre uma areia, ou seja, aquele que não tem uma morada forte, porque é frágil no cumprimento da palavra. E aí, quando vier, né, as fortes chuvas e os ventos, o que que vai acontecer? Aquela casa vai ser abalada e vai desmoronar, e grande vai ser a ruína. Então, o Senhor nos pede aqui para estarmos atentos na construção da nossa proteção aqui nesse mundo, né? Lembrando, nós falamos em casa aqui, mas lembrando que nós somos o templo de Deus, né? Aqui no Evangelho, Jesus vai dizer que nós próprios somos o templo de Deus. Então, esse templo aqui, ele precisa estar fortalecido para que ele possa suportar aí as tentações desse mundo, né? Os grandes desafios e que a gente possa aí ser agradável, aquilo que a gente faz, ser agradável a Deus e que o Senhor possa aceitar as nossas práticas de vida e abençoar a nossa jornada aqui na Terra. Amém? Então, aqui nós fizemos uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus. E aí vamos agora refletir sobre o Evangelho de Lucas. Mas antes disso, quero te pedir para, se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem sobre os verdadeiros discípulos, o que essa palavra hoje transformou, na sua vida e compartilha essa, esse vídeo para que mais pessoas possam também fazer parte desse estudo dos quatro evangelhos de Cristo. Lembrando que nós estamos aqui no nosso canal fazendo um estudo dos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e que esse estudo está organizado em quatro grandes etapas. A primeira etapa sobre o princípio da a preparação, né? A primeira etapa é sobre a preparação. A segunda etapa é sobre o princípio da missão de Jesus. Lembrando que a primeira e a segunda etapa já estão concluídas. Você pode acessar aqui na playlist do nosso canal, onde você vai poder, em sequência, assistir todos os vídeos e não perder nenhuma das passagens. E nesse momento, nós estamos na terceira etapa do ministério de Jesus, na fase da Galiléia. Depois faremos na fase da Judéia e em Jerusalém. E a quarta e última etapa é sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. E o objetivo é ver o que as passagens têm de semelhante e diferente numa mesma narrativa. Esse é o nosso objetivo principal aqui. E fazer uma análise aí das eventuais diferenças, né? O que que elas podem significar. Bem, agora vamos então à narrativa de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo de 46 a 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a ruína. Então aqui Lucas ele faz uma narrativa mais resumida
mas também muito importante, né? Porque aqui também está estruturado na questão da casa construída sobre a rocha, né? Com forte alicerce, em detrimento daquela casa construída sem nenhuma fortaleza, né? Ao resto do chão, feita de qualquer maneira. E aí essa casa fica vulnerável e desaba, e grande é a ruína. Então é o mesmo espírito da narrativa agora que nós trouxemos, né, de Mateus, sobre a, a, a preocupação, né, a prudência, né? E aí o Senhor vai falar várias vezes no Evangelho sobre a prudência, né? Aqui é também a disciplina. Então, como é que nós estamos, como é que está a nossa casa nesse mundo, né? É uma casa construída sobre a rocha ou é uma casa construída sobre a areia, né? Aqui o Senhor nos coloca em xeque essa questão. Então, que nós façamos aqui a nossa casa sobre com alicerce sobre a rocha, para que ela possa aí suportar os desafios desse mundo, que a nossa casa não desabe, como muitas casas de pessoas que não têm o coração no Senhor, têm o coração apego à realidade desse mundo, aos bens que esse mundo oferece, né, as vantagens do mundo. E aí essa casa fica frágil porque ela não está construída no Senhor. Não é uma casa onde Deus habita. Amém? Então nós tem, que construamos aqui, então, que a gente passe a construir ainda mais uma casa fortalecida no Senhor, uma casa feita sobre a rocha. Então, essa é a nossa mensagem de hoje, que a gente se fortaleça sempre no Senhor, para que a gente possa suportar aí as adversidades da vida. E que o Senhor nos auxilie, nos guarde, que abrilhante o nosso dia, que nos abra caminho e que abençoe os projetos de nossas mãos. Amém? Forte abraço. Fiquem com Deus.